Então, boa noite. Hoje são 21 de março de 24, e nós vamos continuar o estudo da Cruz de Luz hoje. Hoje a gente deve começar no 11 e vamos ver se a gente passa do 14. Então, nós tínhamos parado no 11, né? Hoje a gente começa pelo 12. Estamos principalmente acompanhando os comentários que o MID mostra sobre a Cruz de Luz, a interpretação que ele faz, e eu achei algumas coisas interessantes nos comentários dele de hoje, também porque ele tem acesso a materiais que saíram no Nag Hammadi, mas ainda numa forma incipiente, em pedaços, não tão completos quanto a gente pode ter hoje. Então, a gente tinha parado aqui, só lemos a 12, e agora eu vou ler, de fato, a 12 e começar a ler os comentários juntos. Por favor, quero a participação de vocês. Nós tínhamos visto João assim tenso, porque não entendia o que era que estava acontecendo, e Jesus começa a dar a explicação para ele, né? E aí, então, Jesus diz: esta não é a cruz de madeira que tu verás quando daqui desceres. Lembra, Jesus convidou João para subir ao Monte das Oliveiras, que provavelmente é um estado meditativo mais elevado, né? E nesse convite, ele vai explicar o que é que está acontecendo com ele. Eu confesso para vocês que eu venho vendo esse texto há muitos anos. E para mim, muitas coisas ficaram mais claras agora, preparando para vocês. Ou que seja, consegui fazer algumas reflexões a mais e eu gostei de perceber isso. Então, Jesus diz: mas esta não é a cruz de madeira que tu verás quando daqui desceres, nem sou eu aquele que está sobre a cruz. Eu sou aquele que agora não vês, mas apenas ouves uma voz. E aí comenta o Nietzsche. Há pouca surpresa ao se aprender que esse mistério não é a cruz de madeira. Que a cruz de madeira é apenas um símbolo utilizado para explicar o mistério. O discípulo isso percebe na sua mente quando lê a narrativa historicizada do drama mistério, ou ouve essa grande história. Então, ele, no parágrafo, ele vai estar dizendo, né, que essa história que nos é contada sobre a crucificação do mestre, né, é uma narrativa que cria uma história, mas, na verdade, o que interessava a Jesus para estar chamando atenção sobre isso é o drama, mistério, ou seja, o mistério dramatizado que ali ocorre. Nem deve, diz Nide, nem deve ser imaginado que o Senhor poderia ter sido pendurado numa tal cruz de madeira. Ele é ou está crucificado em todos os humanos. O Senhor aqui é o Logos, é o nosso estado Cristo, né? Cristo é ou está crucificado em todos nós, em todos os humanos. Aquele que nem o discípulo em contemplação pode ver como realmente é esse Senhor, esse Cristo, mas pode apenas ouvir a sabedoria por meio de sua voz. Algum comentário? Aí na 13, Jesus continua explicando, né? Eu fui detido, eu fui segurado para ser o que não sou. Eu fiquei preso em ser e manifestar o que não sou, não sendo o que fui para muitos outros. Porém, eles me chamarão de qualquer outra coisa, esses outros que não percebem o que de fato foi crucificado. Qualquer outra coisa abjeta e indigna de mim. Da mesma forma como o local de repouso não é visto nem mencionado, muito mais eu, o Senhor, no caso aqui de Cristo, não serei visto e nem mencionado. Então, ele está dizendo que a maioria não vai entender
o simbolismo daquilo que aconteceu, porque o assassinato do corpo físico de Jesus é uma coisa. Agora, o mistério dessa crucificação, que foi associado, historicizado, é outra coisa. Diz o Nietzsche, aquilo que ele realmente é, e digo eu, e sempre foi e sempre será, não é realmente percebido pelas mentes comuns. Assim, muitos dizem bobagens sobre o mistério, né? O Nietzsche faz um comentário mais longo, mas assim, sai muita coisa que não tem nada a ver, segundo essa leitura. O centro, o centro da cruz é o local de repouso, e ali se encontra o Cristo. Obviamente, o Cristo não é visto nem entendido. Nem mesmo aqueles que acreditavam no ensinamento que o Mestre Jesus dizia, chegaram a compreender o real mistério e contentaram-se com uma concepção pobre, uma historieta, um romance de um relato de um mestre que morreu por nós na cruz. Isso não faz nenhum sentido. Um grande mestre quer viver muito para poder ensinar muito e nem quer que a gente morra, mas quer que a gente viva em ambos os sentidos, viver no mundo, porque estando no mundo e vivo, carne, encarnado, vivo, fisiologicamente falando, você é capaz, e por isso a importância de não adoecer, inclusive, você é capaz de gerar o outro estado de vivo, o estado de vivo real, aquele que realmente se busca, o estado de despertar o Cristo em nós, do Logos, manifestar-se como luz em todos os nossos atos. A história, segundo Mídio, se destinava a ser o exemplo de como o homem perfeito, expressão que o Paulo muito usa, deveria ser, e que o caminho estava amplamente aberto para ele até Deus, ou até a divindade, até os eons superiores. Porque a cruz, ela tem a sua parte vertical, que fica firmemente inserida no solo e sobe e toca os céus, e por meio dessa o Logos pode conectar o alto e o baixo. E a sua parte transversal, horizontal, que faz com que todos os lados, todos os quadrantes, tanto a direita quanto a esquerda, todas as polaridades se unam em um só. E nesse sentido, ele é o Logos. Ainda segue na 13, o comentário. Seria suicídio espiritual contentar-se com um ponto de vista limitado e preconceituoso. Para os que estão presos a formas e símbolos exteriores, o lugar de repouso não é visto e dele nem se fala. O lugar de repouso que está referido aqui na estrofe 13. O local de repouso que não é visto e nem mencionado. E, portanto, também o Senhor, o Cristo, não será visto e nem mencionado. Então, eu achei interessante que nessa frase, para os presos a formas e símbolos exteriores, me lembra o texto que está sendo estudado no grupo do Viveka agora, né, que é o Evangelho de Filipe, que ele diz que a verdade vem ao mundo envolta em símbolos e imagens, né? Se a gente fica preso às imagens, a gente fica preso àquilo que representa o que é, mas não a coisa em si. Nesse sentido, irmão, este lugar o lugar de repouso, é a verdadeira cruz. Ela própria, a firme fundação na qual toda a criação pode descansar, onde todas as coisas se cruzam e se unem, o centro místico de todo o sistema, o qual está por toda parte, não é visto e nem dele se fala. Essa frase me lembra muito, e é provável que Nietzsche esteja se referindo a ela, a esse centro místico, naquela passagem
sobre o inicial, na doutrina secreta, em que Blavatsky refere que há um grande círculo, o espaço inefável, né, no qual um centro pulsa, e esse centro não está em lugar nenhum, e a circunferência que se forma em torno deste centro, a circunferência está em todos os lugares. Então, eu acho que é a mesma representação que ele está trazendo aqui. Se nem o centro da cruz é compreendido, muito mais seria o Senhor, o Cristo, nem visto e nem dele falado. Ele tem o poder de ser o centro e pode ajustar o seu centro de gravidade, ou seja, o que é o centro de gravidade? É o que nos aterra. É devido à gravidade que nós estamos aqui na Terra, né? Aterrizados aqui. Então, ele tendo esse poder do centro, e cada um que se crucificar tem essa chance, ele pode ajustar o seu centro de gravidade a cada momento, e assim permanecer em equilíbrio perpétuo com o justificado e o uno. O único, né? O uno, o único, e o justificado, que é aquele que está dentro das regras, dentro daquele espaço. E aí, ele ia para o 14, que é bastante longo, então eu vou sugerir que a gente dê uma paradinha aqui. Alguém tem alguma coisa para comentar, algo para acrescentar? Um questionamento, uma reflexão, outra coisa que leu e viu? Eu não botei tudo aqui, mas está quase tudo. Algum comentário para acrescentar? Não? Que silêncio! Todo mundo contemplando a cruz? Ok, é uma cruz de luz. Ana Paula, bem-vinda. Gratidão, Jane. Licença para lhe fazer uma pergunta. Posso fazer? Claro, a pergunta é para todos, é só isso. Eu apenas coordeno aqui, né? Vou trazendo material, mas é para todos Tá nós. certo. O que seria suicídio espiritual? Eu vou perguntar aos demais também, quem quiser comentar. Mas essa expressão que ele usou me chamou a atenção. Vejam, nós estamos lendo os comentários do Mide, que estudou principalmente na tradição do hermetismo, do corpus hermético, né? Ele traz muitas referências para cá, e também de Pistisofia e outros textos gnósticos que ele já tinha acesso naquele momento. Mas eu achei muito interessante ele chamar de suicídio espiritual, porque é uma expressão que, na minha casa, às vezes, a gente usa também. Quando a gente se refere a pessoas que botam aquele impossível de olhar para os lados, que se fecham, que não conseguem, que se, como diz ele, se limitam preconceituosamente a um único modo de ver. E flexibilidade mental e busca interna, e, claro que, desde que seja verdadeira, com luz, no bom sentido, é um elemento essencial para a caminhada, para sempre. Né? Então, é suicídio espiritual quando você se acomoda num único ponto de vista porque está cômodo, né? Quando é um ponto de vista que é limitado, um ponto de vista que parte de um pré-conceito pré-estabelecido e que ali te coloca, para mim tá bom. Pelo menos assim eu li, porque ele está fazendo, o Nietzsche, George Nietzsche, está fazendo várias críticas à abordagem tradicional da Páscoa, à abordagem tradicional da crucificação, né? Como Jesus morreu para nos salvar. Então, eu acho que ele está se referindo a isso, mas eu não sei os colegas, o que vocês pensam? Oi? Ana Paula, o que você pensou disso? Não, em relação a esse termo, eu não tenho nada a acrescentar, não, Jane. Me chamou a atenção porque até então é um termo que eu ainda não havia
escutado nem lido em nenhum conteúdo. Por isso que eu pedi à senhora para a senhora poder me esclarecer se fosse possível. A Mas você, a minha interpretação faz sentido para você? claro que faz. Eu agradeço. Eu acho que muitos de nós, às vezes, até reconhecem em si mesmos alguns momentos em que estavam num contexto desse tipo, fechados a qualquer outra possibilidade de percepção mais verdadeira, mais elevada, mais real, né? E isso só a gente pode decidir, não é outro que decide pela gente. Enquanto a gente é criança, né? Sim, nós vamos recebendo orientações, e por isso que é tão importante a gente cuidar as orientações, cuidar das crianças, para que elas não tenham a mente fechada. Então, a mim me pareceu muito isso. Sair é suicídio que está num ponto de vista limitado e preconceituoso. Obrigada, Ana. Tchau, Então, vamos gratidão. para 14. Tem 5 páginas, 6 páginas comentando a 14. Ele botou muita coisa. Então, a 14 diz: agora, e parece que realmente é um dos grandes centros dos 25 versos que tem a cruz. Agora, a multidão que aparece em torno da cruz é a natureza inferior. E quanto àqueles que vês na cruz, se eles também não têm uma forma, é porque a estirpe inteira, ou a raça inteira, ou um grupamento inteiro, ou cada um dos membros, porque os textos não fica claro qual seria a melhor versão, daquele que desceu ainda não foi reunida. Vamos lembrar que esse texto começa com um relato de João, e aí Jesus comentando, dizendo que a cruz tem ao mesmo tempo uma multidão em torno, que são os de natureza inferior, e uma multidão dentro, que ao mesmo tempo é visto como um só, mas ao mesmo tempo é visto como múltiplos. E todos esses elementos, ou todos esses sujeitos, é que não é sujeito no sentido de pessoas individuais, né? Os que estão fora são ainda separados, os que estão dentro são parte de um só, são as partes de um só, por isso que ele diz, ou cada membro, vai depender da percepção que cada um tem. E estão relacionados a aquele que está na cruz, que desceu e ainda não retornou. Por isso, essa estirpe inteira que desceu e ainda não foi reunida. Comentários do Midi. Ele já começa dizendo que a interpretação desta visão que é dita, que é descrita, pode ser feita sob vários pontos de vista. E ele dá algumas outras sugestões, além do que eu coloquei aqui, mas ele cita outras tradições, outros textos e outras abordagens que falam, e algumas é muito parecida, eu achei muito interessante. Então, ele diz que cosmicamente, por exemplo, aí seria muito bom se o pessoal que conhece melhor a tradição hermética tivesse por aqui para me ajudar aqui, porque tem um monte de palavras aqui que eu fiquei bem perdidona. Ou a Kabbalah, né? Também, ele vai trazer elementos da Kabbalah. Ele diz, encarada cosmicamente, de acordo com o Restauratio Omnium, quando toda a criação se torna objeto da grande misericórdia, como a chama Basílides, Basílides que é o instrutor de Valentino. Nós temos um grande mestre gnóstico, que é Basílides, que é aquele mesmo a quem Jung devota os seus textos, de quem Jung diz que aprendeu, né? Como se ele ouvisse Basílides, né? Então, de acordo com Basílides, isso acontece quando a grande misericórdia vem, né?
e toma esse conjunto como objeto para a restauração dessa humanidade. E diz ele também, soteriologicamente, ou seja, do ponto de vista do caminho da alma, da ascensão da alma, como se referindo à salvação, a gente pode tomar como se referindo à salvação, ou à salvaguarda, ou à segurança da nossa humanidade, ou, soteriologicamente, remeter à perfeição do homem, no sentido do avançar da alma. Ainda diz o Mide, a multidão de uma aparência são os limitados à terra, os ílicos ou ilíacos, como os denominavam os gnósticos. Quem são os ílicos ou ilíacos? Aqueles que estão imersos nas coisas da matéria, nos deleites do mundo. Aqueles que se movem pelos desejos, pelos objetivos materiais, pelos apegos, pelos movimentos da sua energia em relação às coisas do mundo, onde entram as emoções também. São os mortos, mas que estão vivos. Sim, que se encontram sob o jugo do nascer e morrer, ou seja, presos ao nascimento, crescimento, morte, nascimento, morte, nascimento, morte. São aqueles que, ao morrer, estão compulsoriamente condenados a retornar ao mundo porque estão cheios de amarras, de coisas que os apegam por eles mesmos ao mundo, né? Eles estão sob as esferas do destino. O destino, os arcontes, controlam os seus movimentos, controlam a sua alma. E isso tem a ver com aquele limitado e preconceituoso que tinha antes também. Esses, os ilíacos ou os ílicos, não se levantaram de entre os mortos, dizem respeito a exatamente essa expressão, e nem conscientemente ascenderam à cruz de luz e de vida. Estão presos nisso. São o que os gnósticos chamam de ílicos. E segue no 14. Ah, é que sem querer eu pulei. Então ele segue. No prefácio do livro da Gnoses do Deus Invisível, que está no do Corpus Hermético, e diz: Eu vos amei e ansiei por lhes dar vida. Também diz: Bem-aventurado é o homem que crucificou o mundo e não permitiu que o mundo o crucificasse. Então, as duas frases elas se conectam com um sentido muito semelhante. Eu vos amei e ansiei por lhes dar vida, porque aquele que está crucificado vem ao mundo e é crucificado no mundo para que possa trazer luz e vida, para que possa ser esse bastião firme que traz a luz do Logos ao mundo, sendo representante dessa força. Ao mesmo tempo, este homem que se crucificou, né, ele crucifica o mundo, né? Ele pega a energia do mundo e traz para dentro dele. Isso que ele vai começar a comentar agora para frente. E não permite que o mundo o crucifique. Não permite que o mundo o prenda, que é o que acontece com os chamados mortos, como Jesus chama a diferença entre os mortos e vivos, né? O mundo, se o crucificasse, ele ficaria preso aos desejos, aos movimentos dos arcontes, ao destino. Então, é essa a diferença que está sendo comentada aqui, entre os mortos e os vivos. Os vivos são aqueles que estão no mundo e despejam essa luz no mundo, mas sem estarem presos. É estar no mundo sem ser do mundo. É uma frase que a gente usa muito, ou ouve muito dizer. Disse Jesus: Bem-aventurado o homem que conhece este Logos e que trouxe para baixo o céu,
que conectou o alto e o baixo, colocou limites na terra e lhe ergueu proteções celestiais. E permitiu o cuidado dos seres celestiais para protegerem essa terra. E se tornou o meio, porque o meio é nada. Ah, essa frase eu quero que alguém me explique. No livro Piste Sofia, e ele vai citar bastante Piste Sofia daqui para frente, a expressão do meio é muito repetida como sendo aquele espaço-tempo, aquele movimento que precisa ser feito para ultrapassar do onde estamos aos céus, que não é um lugar, que não é um tempo, mas é um movimento interno que se faz nesta direção. Então, bem-aventurado esse homem que conectou o céu e a terra, né, e protege, ajuda a proteger, traz, ergue as proteções celestiais para cuidar os que estão na terra e que se tornou este, como Jesus, capaz de transpor o meio e assim ensinar o caminho para aqueles que aqui estão. Aqueles que se tornaram espirituais e se ergueram de entre os mortos, nasceram na linhagem do Logos. Então, são aqueles que vão ser nascidos vivos. São aqueles que são filhos do Logos. Tornaram-se parentes dele. Dele aqui é sempre uma referência ao divino, né? Pode ser, ele vai usar muitas vezes aqui a palavra Deus, mas também temos um problema de tradução aqui, mas é nesse sentido de aquilo que é o mais divino, que coordena, que é a energia, que é barbelô, né, neste contexto. Desta linhagem, muito tem sido escrito pelos místicos, diz Nietzsche, de muitas diferentes escolas daqueles primeiros dias. Né? Então, lá do início do período que o cristianismo vai começar a se manifestar. E aí ele comenta sobre esse texto, o documento Nascente, que é escrito por um comentador que é judeu e gnóstico. Sobre isso, o livro que a gente acabou de publicar, da Gnose de Tiago, vai falar bastante sobre isso. Aqueles que se tornaram espirituais, que se ergueram de entre os mortos, nasceram na linhagem do Logos, tornaram-se parentes dele. Desta linhagem, muito tem sido escrito pelos místicos de diferentes escolas daqueles primeiros dias. Ah, sim, tinha me perdido aqui. Então, nesse documento Nascente, que é dos setianos, judeus gnósticos, está escrito: uma é a natureza abaixo, que está sujeita à morte. Outra é a raça sem rei, a raça que é rainha, né, reina a si mesma. A outra é a raça sem rei, aqueles que são reis deles mesmos, a qual, que essa raça, nasceu assim. Então, às vezes, a gente vai usar aqui a palavra raça, às vezes a palavra estirpe, mas é no sentido de não é no sentido de pessoas de uma determinada raça, de uma determinada estirpe, mas no sentido de aqueles que estão mais próximos do Logos e aqueles que estão mais próximos da Terra. Vou andar mais um pouquinho. Ninguém levantou a mão. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, o Nietzsche continua citando outros tratados, falando sobre essa mesma ideia, segundo a interpretação que ele está fazendo, ele, Nietzsche, em que ele diz: o comentador gnóstico cristão refere-se à inefável linhagem dos homens perfeitos. E essa expressão aparece em diferentes tradições. O budismo também tem essa ideia de uma linhagem de bodhisattvas, né? Os filhos de Buda, uma linhagem de homens perfeitos, os filhos de Cristo, que a gente costuma chamar de os filhos da luz. Né? Então, está se referindo à inefável linhagem dos homens perfeitos, que se acham, se encontram, estão no Logos, são representações do Logos,
identificam-se com humanos, são de fato cristãos. Tais, ele chama de Illuminati, né? Tais Illuminati eram chamados por uma tradição da gnose cristã, de raça do Euxai. Euxai é o poder oculto ou o Espírito Santo, que é cônjuge ou cisígia de Iexai. Então, Iexai é a cisígia, é o aspecto feminino do Euxai, que é o Espírito oculto ou o Espírito Santo. E ambos são um só. Que é o quê? O Senhor oculto ou o Logos. Então, eu sugiro a leitura de... Tem uns 3 capítulos que o Alberto escreveu sobre os euxaitas, e como Tiago fazia parte consciente deste grupo, e como este grupo dá origem aos setianos. Eles eram profundamente versados na cabala judaica, eles são tanaíns, e eles absorvem também a tradição cristã de Jesus, o fita. E, aos poucos, essa expressão, euxaitas, euxai, tem variações na forma de colocar essa palavra, vai um pouco desaparecendo, né? Mas ela dá sustentação a vários desses materiais que o Mid está relatando aqui. E é muito presente, muito evidente a influência desse grupo dos euxaitas na produção tanto do Bruce Codex, né, que são esses o livro de Eo e o Apocalipse sem título, que vão ser citados aqui nos comentários do MID, e que a Laia e o Alberto estão traduzindo tanto os próprios textos quanto comentários aos textos. O livro já está com mais de 300 páginas e vai ser pesado, bem pesado, talvez o mais pesado por enquanto. Então, quem quiser se aprofundar e entender um pouco mais, aproveita o material que está no livro novo, Agnoses de Tiago. E é bem interessante para dar o contexto em que isso aqui aparece. O Nietzsche também cita o Filo de Alexandria. Lembra? O Filo de Alexandria, século I DC, era um judeu cristão, escrevia em grego, além de escrever em hebraico, etc. Filo de Alexandria diz, e Mide relaciona com isso que está sendo falado. A sabedoria, ao assumir a forma de uma mãe, dá origem à linhagem autodidata. Olha que interessante. E dessa forma, declara que Deus é o semeador desta linhagem. O divino é o semeador desta linhagem, né? Então, a sabedoria se torna a mãe. E o semeador, como é que chama? Inseminador dessa linhagem autodidata é o divino. Só que os que são os autodidatas são aqueles que têm em si desperto a sabedoria e o estado divino. Esta linhagem, diz o Mídia, é rara e muito difícil de ser encontrada, no sentido de que são poucos os membros desta linhagem e podem estar em muitas diferentes e diversas tradições, não apenas na tradição gnóstica, porque elas vão ter outros nomes em cada um dos locais, em cada uma das culturas. E aí ele vai desenvolver um pouco sobre essa ideia. Nenhum comentário até agora? Tem comentários ali no chat, mas eu não consigo ler o chat ao mesmo tempo. Ele cita que os anjos são chamados muitas vezes como o povo de Deus, mas que há ainda um grau mais elevado de união do que os anjos como povo de Deus. E esse grau mais elevado de união, por meio do qual um homem se torna um desta linhagem, ou se torna parente de Deus, ou filho de Deus. Essa linhagem é uma íntima união de todos aqueles que são parentes dele. Ou seja, há um grau de parentesco entre todos os que fazem parte
dessa mesma senda, dessa mesma linhagem, desta conexão da Mãe Divina com o Pai Divino, que são apenas as polaridades que geram a possibilidade de manifestação do Filho. Porque o Filho só nasce se tiver pai e mãe, que são um só, que são andrógenos. Eles se tornam um. Esses que são parentes dele se tornam um. Esta é a mais alta unidade. Esta é uma unidade e a mais alta unidade. Mas povo é o nome de muitos. Então, uma coisa é o povo de Deus, outra coisa são os filhos de Deus, que são um só, apesar de serem alguns. Não dá para dizer que é muitos, porque a maioria está sonolento, apagado, não desperta. Então, o povo é o nome de muitos. Esses, que são os parentes dele, do divino, avançaram em disciplina e instrução e se aperfeiçoaram nisso. Assim, eles têm a sua parte entre estes muitos. Eles têm a sua parte, aquilo que eles próprios fizeram, lembra? São os que avançaram em disciplina e instrução. Mas aqueles que ultrapassaram os exercícios introdutórios, tornando-se eles próprios discípulos naturais de Deus, esses recebem sabedoria livre de toda a labuta, o acesso livre à sabedoria. Mani fala sobre isso nos ensinamentos dele, inclusive, Mani do maniqueísmo. Eles migram para esta incorruptível e perfeita linhagem. Eles passam a fazer parte do fluxo e recebem uma porção superior de suas vidas anteriores na Gênesis. Ou seja, quando eles foram gerados com acesso a muitas porções da sabedoria, das energias, dos princípios, das forças. E quando eles alcançam este maior grau, já não precisam fazer esforços, porque a sabedoria e todas essas forças, e a luz e a energia, estão disponíveis a eles. Eles recebem, eles se tornam mais do que eram em relação à sua anterior geração dele como ser. Eles geram um tom vibratório, uma competência, uma capacidade, um elemento vibratório que os faz mais em perfeição com o Logos e com o todo, e lhes permite, dessa forma, uma capacidade aumentada de ser luz no mundo. Falo demais, mas estou tentando interpretar o mente, que eu achei bem difícil. Por favor, discordem de mim, tragam outras leituras, tragam outras abordagens. Me ajudem aí. Nenhum comentário? Tenta, gente. Não me deixem falando sozinha. Na continuação do comentário do Nietzsche. Ele vai citar vários textos agora que se referem a essa ideia como um todo. Então, ele diz, em outro dos hinos trismegísticos, né, da coleção, tem a passagem, e me preenche, é uma súplica, né? E me preenche com teu poder e com esta tua graça, de modo que eu possa dar luz àqueles que ignoram a linhagem, meus irmãos e teus filhos. Gente, quando eu li esta frase, eu achei que a gente podia parar aqui, porque é muito bonita essa frase. Ela diz muito de quem são esses verdadeiros filhos de Deus, de quem são esses verdadeiros filhos da luz, de quem são esses que estão e são a linhagem, né?
me preenche com teu poder, o poder divino, e com esta tua graça, que é a força da sabedoria. De modo que, para quê? Com que objetivo? Que eu possa dar luz, que eu possa iluminar, que eu possa ser um meio de alcançar a luz para aqueles que ignoram a linhagem, que não a conhecem, que não têm esse acesso. E quem são eles? São meus irmãos e são teus filhos. Achei isso tão bonito, gente. Não sei o que vocês acham, mas eu achei muito bonito. Ele volta a citar o filme de Alexandria, que chama isso de autodidata, né? Vocês viram a classe, a raça, a estirpe desses buscadores que alcançam a linhagem são chamados também de autodidatas. Por quê? Porque, lembra, como estava no último verso abaixo ali, agora há pouco que eu li, eles têm acesso a gnoses, à sabedoria, à luz, sem labuta, sem trabalho. Eles já alcançaram tal estado. O Logos está vivo neles. Eles têm acesso àquilo que de fato é a iluminação. Então, o Filo vai falar um pouco sobre, o Nid vai falar um pouco sobre o que o Filo chama de autodidata. Que ele chama de autodidata da mesma forma como os budistas falam dos arhats como ascetas. Ascetas são aqueles que são capazes de aprender por si mesmos. E arhats é um título, depende de qual linha budista a gente está tratando, mas aqui ele está se referindo aos arhats como aqueles que alcançaram um estado elevado de condição, ou seja, entraram na linhagem, tá? E já vou adiantando que seria aquele estado, agora eu não sei se quarto degrau ou quinto degrau na senda, em que ele já não tem que voltar ao mundo compulsoriamente. Ah, não, aí é quinto degrau. Né? É que, às vezes, também os do quarto nível são chamados de arhats, por isso que eu fico meio assim. Tá? Mas os que não mais compulsoriamente precisam voltar ao mundo, que desamarraram as principais linhas de apego, os kleshas mais grosseiros, as amarras kármicas mais presas aos arcontes e ao destino, esses são que estariam num grau mais elevado dentro da forma como a tradição budista apresenta a senda, porque a senda é uma só, ela pode ter nomes e relatos e terminologias diferentes em diferentes ambientes, mas a senda é uma só. Dependendo de onde estamos, no momento, na cultura, no espaço e no tempo, usaremos formas diferentes de nos referir a elas. Então, o filme está dizendo que autodidata é a mesma coisa que os budistas chamam de asceta. E ele citando novamente a tradição do Hermes Trismegisto, coleção, escreve: esta linhagem, meus filhos, nunca foi ensinada, mas quando nunca foi ensinada a ele, mas quando ele está buscando, quer, a sua memória é restaurada por Deus. Por quê? Porque ele está em conexão direta com esse estado de Cristo interior, com esse estado que é o Logos, com esse estado que é o Garbo, com esse estado que é esse estado de plenitude, de pleroma, que lhe permite acesso a tudo. Mas para isso tem todo um treinamento, uma capacitação, um desenvolvimento de competências e qualidades, e principalmente de purificação e reta motivação. A linhagem, ou raça dos eleitos, que Valentino refere, é o que Basílides chama de filiação, que encarna na Terra para abolir a morte. Essa aqui, para mim, também foi outra frase que vale a pena parar nela. Porque percebam que não é o sentido de alguns são escolhidos, mas é aquele sentido de se auto-escolhem porque se auto-capacitam. Porque permitem que aquilo que somos todos nós, um a um de nós, que é pura luz, se liberte
das amarras, dos apegos, dos medos, da ignorância, né? E por meio da verdadeira sabedoria e da purificação e dos mistérios, alcance esse estado de eleito, essa condição de autodidata, essa condição de ser um filho da luz, de ser um arhat, de ser um da linhagem. E isso, Basílio chama de ser de filiação, ser filho do Deus verdadeiro, do Deus único, né? E qual a função desses? Crucificarem-se no mundo, estar na terra, encarnar na terra, para que dessa forma possam abolir a morte, não a morte no sentido da encarnação, mas a morte de não permitir que a vida se expresse. É os mortos-vivos que a gente falava antes, aquilo que Jesus tanto nos apócrifos fala bastante, de que eles têm que deixar de ser mortos e tornarem-se vivos. Jesus é chamado Jesus o Vivo, né? No início do Evangelho de Tomé, Jesus chama Tomé de o Vivo, né? E é isso que Jesus está chamando os seus discípulos, e os ensinamentos falam disso o tempo todo. Tornar-se vivo, independente não, mas tem que estar em corpo vivo para que isso possa acontecer. Como diz o Tratado da Ressurreição, e a gente viu essa semana no Evangelho de Filipe também, não é preciso estar vivo para alcançar a redenção, porque não é após a morte que a gente pode alcançar a salvação. E aí ele começa a citar o Cristo Sofia, que é aquele grande tratado, alguns de vocês já conhecem, outros não, mas é um tratado descoberto em 1786, se eu não me engano, é mais ou menos por aí, chamado de Códice de Askew, tá? E o Códice de Askew contém os 6 livros de Cristo Sofia, numa forma de organização. Em outra forma de organização, são 4 livros de Cristo Sofia. E nesse tratado, que é um tratado, então, bem mais antigo que Nag Hammadi e outros textos, mas que ele, desde o princípio, ele foi claramente, não foi condenado, não foi possível contestá-lo como tendo validade histórica. O Tratado Gnóstico de Sofia conta a história da alma, né, em 2 dos seus livros, que é chamada de Sofia Akmor. A Sofia Akmor é um nome dado à alma que busca, aquela alma que fez seus atos inadequados e caiu na terra, veio ao mundo. E daqui ela faz uma série de súplicas e pronuncia vários arrependimentos nessa tentativa de retorno a cada um dos eons, porque ela morava na casa do Pai. E veio ao mundo e tem que voltar. Igual a história, muito semelhante à história do filho pródigo, que tem no Novo Testamento, e muito semelhante à história do hino da veste de glória, ou hino da pérola, que está no livro do Bardesanes, que eu traduzi e que comentei lá. E que o Mid também comenta lá. Então, no Tratado Gnóstico de Sofia, Sofia Ashmor, ou a alma voltando-se para a luz, porque ela se volta de volta, ela suplica para voltar, a Sofia primeiro pronuncia 7 arrependimentos, ou Lojong, opa, não, para esse aqui não é budismo, né? Transformações da mente, né? Ou transformações da sua própria natureza inteira. São posturas que ela se propõe a adotar para estar capacitada, purificada para percorrer esse caminho de volta à casa do Pai. Na quarta dessas voltas, porque são arrependimentos, são súplicas, arrependimentos, e então prêmios, né, retornos que ela recebe, coincidentemente, no quarto desses, no ponto de mudança de algum subciclo do grande retorno,
retorno à casa do Pai, ela roga que a imagem da luz não seja afastada ou desviada dela, pois já é chegado o tempo em que aqueles que voltam às regiões mais baixas, as regiões de Malkuth, as regiões do, mais telúricas, né, as regiões dos ilíacos, esses deverão ser observados. O mistério que modelou o tipo, a forma, o modelo da linhagem. Né? Então, eles serão observados pelo mistério, pela força do mistério, que modela o tipo de linhagem, para ver se estão em condições. E ela, então, suplica que essa imagem da luz não seja afastada ou desviada para que ela não perca o caminho. Isso aqui é um texto extremamente difícil, é muito difícil de traduzir. Então, assim, quando a gente lê ele, a gente tem que ir lendo com várias traduções ao mesmo tempo para ir pegando um pouco melhor o sentido. E chama muita atenção, antes de eu trocar de slide, que também no livro budista, Yogacara, A Voz do Silêncio, que foi editado e traduzido por Blavatsky, existe o caminho, a senda, com 7 portais. E cada um desses portais tem uma chave. E a chave desses portais são as paramitas. Então, o primeiro portal, a chave é Dana, que é a primeira paramita, que é generosidade. O segundo portal, a chave é Shila, que é harmonia nas ações de mente, corpo e fala. O terceiro portal, a chave é Kshanti, que é paciência derivada da paz interior, é um estado de serenidade. E a quarta chave, correspondendo à quarta dessas voltas aqui, é aquela a partir do qual, se você conseguir abrir a quarta chave, usar a quarta chave para passar o quarto portal, você já não cai. E que é, interessantemente, em Psofia, o pedido que Sofia Ashmore faz, que essa imagem da luz, que em Psofia é o elemento central para esse quarto estágio, essa quarta volta, não se afaste, não desapareça. Na tradição budista também aparece isso nas súplicas que se fazem nas orações, solicitando que os grandes seres, os mestres, por favor, mantenham-se no mundo para que a gente possa ter a chance de enxergar essa luz, a chance de encontrar esse caminho, a chance de receber as suas orientações e indicações, que é o que Jesus estava fazendo. Então, antes de eu passar a palavra para a Isabela, são 7 portais. A quarta, então, não é uma paramita, é Vairagya, ou Viraga, que é o desapego, que é a chave necessária para a ultrapassar. E aí o quinto portal diz respeito à determinação, à vontade, à virya, entusiasmo no caminhar da senda. O sexto portal é dhyana, traduzido geralmente como meditação, mas é a plena atenção, é o estar consciente plenamente, né? E o sétimo portal é Prajna. Prajna, que seria correspondente à gnosis, né? Seria sabedoria, mas no sentido de em direção à Dhyana, que é a sabedoria suprema, que aí sim, Dhyana e gnosis são equivalentes, né? Mas é uma coisa que assim, eu li e me bateu perfeito. Como eu sei que alguns aqui também leem budismo, então ajuda a gente a perceber e ter aquela flexibilidade que ele falou aqui no início do texto. Isabela, bem-vinda. Oi, oi, boa noite. Boa noite. Na verdade, seria assim, mais um questionamento mesmo, né? A questão, né, falando que as pessoas, né, os antigos, eles eram, de certa forma, meio que escolhidos assim, né? Que eles já vinham com uma certa preparação e que dá a entender que era como se fosse mais fácil, né, conhecer esses mistérios. E assim, eu fico pensando, né, no mundo que a gente vive hoje, assim, eu tenho
amigos, inclusive, que vão para a Índia, atrás de várias coisas, a conhecer templos, meditação, guru, etc, etc, né? Em busca dessa iluminação. E assim, eu vejo que tem um pouco de modismo, né, também, mas eu fico às vezes meio confusa, assim, né? Porque hoje em dia a gente tem tanto acesso a tantas coisas e parece que é cada vez mais difícil, né? E que as pessoas estão mais bitoladas mesmo, assim, mais cegas. E aí, às vezes, eu tenho um questionamento, assim, né? Será que os arcontes, é a vitória dos arcontes, isso? Né? Porque a gente fica, eu pelo menos eu tenho esse questionamento dentro de mim, assim, né? Aí eu queria saber a sua opinião, Jane. Enfim, né? Se a minha interpretação Ou a também. opinião dos colegas aqui todos, né? Sim, de todos, né? Quem quiser, fica à vontade. Eu só queria partilhar isso, tá bom? Obrigada. Deixa eu fazer um meia-culpa aqui primeiro. Se eu dei a entender que, que era mais fácil, não foi a minha intenção. Talvez a escolha das palavras me colocar no texto possa ter trazido essa ideia, mas não. O que é dito, e eu não posso falar por experiência própria, mas o que normalmente é referido é que é um caminho muito difícil, não porque o caminho em si seja difícil, mas porque a gente não está bem preparado. Antigamente, a gente também não estava bem preparado. E hoje em dia, também não, né? Então, aqueles que conseguem se preparar tem a chance de andar este caminho, de ver a luz com mais clareza, de despertar o estado crístico em si e ouvir a voz do silêncio com mais clareza, né? Com mais perfeição. Talvez, e acho interessante você trazer isso, Isabel, que antigamente, quando alguém de fato buscava isso como uma força de alma, ele não tinha tantas opções e provavelmente ele ia atrás de um Shankara, de um filho judeu, de um Jesus, de um Siddhartha, de um Lao Tse, de algum desses grandes mestres que tinham endereço, né? O Plotino dá suas aulas naquela praça. O Platão vocês encontram ali na academia. E por aí vai. Agora, hoje em dia, esses assuntos, essa terminologia, essa cultura está tão disseminada e mal disseminada, e com não as mais adequadas, provavelmente não os mais adequados motivos, que me parece que o nível de discernimento exigido hoje talvez seja maior do que antigamente, quando a gente tinha menos acesso. Porque hoje, como você muito bem disse, a gente tem acesso a tudo. Acontece que a gente tem acesso a tudo, inclusive ao lixo. E aí ter esse discernimento entre o que é alimento de boa qualidade e o que é alimento de má qualidade, o que alimenta a alma verdadeiramente e o que corrompe e contamina a alma, exige um preparo interior muito, sempre exigiu, mas eu acho que hoje em dia, como a gente tem muito mais acesso, isso me parece estar, talvez, mais difícil. Mas hoje está mais fácil porque está tudo disponível. Tudo não, né? Mas muita coisa disponível, enquanto que naquela época, assim, muito lá para trás, ser alfabetizado era difícil. Encontrar um mestre era dificílimo. Conseguir entender, participar daquilo, provavelmente não era nada fácil. Então, em cada momento, as suas dificuldades. O que você acha? O que Então, eu os outros concordo. acham? Não, só ponto aqui que eu não quis dizer assim que era necessariamente mais fácil, tipo, você chegava lá e sei lá, né, encontrava, né, Platão, por exemplo. Eu quis dizer no sentido que eu acho que era mais genuíno, talvez. Justamente por essa questão de muita informação hoje, é muito difícil a gente separar o joio do trigo, né? E o que eu vejo, assim, é que muitas vezes o joio é o escolhido e não o trigo, né? E mesmo com essa informação que a gente tem hoje e tudo mais, e enfim, era só isso mesmo que eu queria pontuar e que é um questionamento que eu sempre me faço, né? Eu concordo muito com você e gosto muito que você trouxe isso, até porque eu faria uma pergunta a partir da sua.
Por que te parece, e a pergunta não é para Isabela, é para todos, por que te parece, porque lhes parece, que é mais fácil a gente seguir o joio do que o trigo? Eu não estou discordando, não, Isabela, realmente não estou discordando. O que nos leva, e será que antes também isso acontecia, a aparentemente tomar por verdade, tomar por caminho, ou por preguiça, como há pouco apareceu aqui no próprio comentário do mídia, por preconceito ou por limitação, e por preguiça, optar por um determinado caminho que vai descobrir-se ser joio, ao invés de ser o trigo. Né? O que vocês acham? Por que isso? Por que a gente muitas vezes tem dificuldade de encontrar o acesso e às vezes falta uma capacidade que eu não sei se eu vou chamar de mental, mas é mental no sentido da nossa consciência mais pura, de conseguir perceber onde não está a coisa boa e onde está a coisa boa. A gente brincava que é um sexto sentido. Tem cheiro de porcaria, sabe? Ou tem cheiro de verdade. Vocês percebem isso? Vocês acham que tem algo a ver? Vocês acham que hoje é mais difícil? Quando eu vou passar a palavra para a Yara, quando eu me propus a fazer esse grupo, que é um grupo do Lux Deslu, era muito no sentido de a gente ir abordando os temas e tendo a oportunidade de conversar. Fisicamente está muito difícil, até porque moramos num país muito grande, e tem gente aqui que nem é do Brasil, está fora do Brasil, né? Mas para a gente ir entrando em alguns desses conteúdos, textos, materiais, aproveitando e estudando os livros da própria editora, porque eu via, tanto nos grupos do Lux, quanto nos grupos paralelos que a gente tem, algumas pessoas chegando muito cruas, mas com real interesse. E às vezes é necessário voltar um pouco para trás. Então, eu não quero trazer coisas muito difíceis, mas vocês percebem que eu fico jogando várias outras informações também, um pouco para ajudar a ir se familiarizando com palavras, com conceitos, com ideias. Mas eu, Jane, não acredito que a gente molda os outros para a senda ou para qualquer coisa. A gente dá sugestões, a gente oferta ajudas, a gente oferta caminhos. Né? E eu não sou iluminada, então, assim, talvez eu não seja a melhor pessoa, mas no sentido de a gente oportunizar isso, de a gente fazer uma troca entre nós e encontrar os melhores caminhos, poder conversar com colegas que a gente confia sobre eu ando participando de tal coisa, eu estou lendo tal livro, eu estou fazendo tal prática e eu estou sentindo bem, ou eu sinto que alguma coisa não está bem, a gente também poder conversar sobre essas coisas. Né? Yara, Eu queria fazer uma observação, por que que será que a gente acha que antes era mais fácil, né? Talvez porque a gente está estudando esses textos e os textos mostram que esse caminho é possível. Os textos mostram que existiam mestres que conquistaram esses estágios, esses níveis, essas estaturas, grandes estaturas. Então, quando a gente está em contato com o texto, parece que tudo é fácil, né? Poxa, os mestres conseguiram, eles estavam lá, foi possível, tinha um mestre. E aí, quando a gente vai e olha para o mundo, a gente se decepciona, a gente se frustra, porque é outra realidade. Aí a Isabela trouxe que a gente tem muita informação, e é verdade. Antes, para conseguir um texto, né, era um drama, tinha que se viajar, muitas vezes a pé, né? Em várias comunidades para conseguir uma tradução, conseguir copiar um texto à mão, e hoje está tudo muito mais fácil, mas daí cai num outro problema que é o nosso discernimento. A gente tem discernimento para saber separar o que a Isabela falou de joio do trigo, né? A gente tem esse faro que a Jane às vezes traz também para ver isso que tem uma realidade, isso tem um fundo de verdade, e eu vou seguir por aqui,
ou a gente não tem esse discernimento e acaba se deixando levar pela mundaneidade. E aí a pergunta da Jane é por que que é mais fácil a gente escolher o joio, né? Então a gente tem que se lembrar sempre que a gente está no mundo dos arcontes, a gente está o tempo todo sendo bombardeado. E se a gente não está muito bem centrado, né? Se o buscador não está muito bem centrado, com o mínimo de discernimento, ele se deixa mesmo levar pelo roldão, né, do samsara, o roldão do dia a dia, da rotina, né, dos Dos prazeres, hábitos, dos dos costumes. hábitos e acaba se perdendo mesmo, né? Então, falta esse discernimento, né? A gente está cego, né? Como fala lá o Valentino, né? A gente está adormecido e precisa ter essa lembrança, se lembrar, né? Como também diz o hino da Pérola, se lembrar que você é um filho de um rei, né? Que não pode se deixar escravizar pelo mundo. Eram essas observações que eu queria fazer. E aí, a Jane, aqui você falou do chat, ali tem a Denise, o Diego, a Danúbia e a Lígia. Fizeram algumas Alguns observações, comentários. talvez elas mesmas queiram falar, né? Uhum. Quem não falar, Yara, aí depois você lê, mas a gente tem aqui a Ana Paula e o Jovair ainda para comentar. Muito obrigada, Yara. A Yara trouxe uma das palavras que, para mim, eu considero que seja muito importante, viveca, discernimento, que é aquele discernimento sábio, essa capacidade de ter o faro, né? De sentir, de perceber, de intuir, ter um bom caminho. E às vezes isso não é muito simples, porque nós precisamos de um olhar para si no estudo e uma formação em termos de educação que nos proporcione melhores condições. Então, não é culpa da educação, mas é um esforço que tem que ser pessoal, mas que, obviamente, o espaço em torno nos ajuda ou nos atrapalha mais. Mas se a gente vai ser atrapalhado ou não, é uma decisão nossa. Ana Paula, Licença, Jane. Eu gostaria de trazer um comentário relacionado ao que você vem trazendo. O porquê ainda está existindo essa escolha pelo joio. uhum, Eu observo que, às vezes, isso ainda pode se dar devido a ainda ser difícil pensar por si mesmo, diante de uma realidade que, na maioria das vezes, não existe ainda uma seletividade dos conteúdos que estão sendo trazidos para a humanidade. Se a senhora observar, se você observar, aqui estamos estudando essa trajetória do Cristo, aonde vamos encontrar diversos conteúdos que diferem das informações que aqui são trazidas e que, na maioria das vezes, parte da humanidade não se permite a estar relacionado à fala que a senhora trouxe no início do suicídio espiritual, a dar a si mesmo a abertura para conteúdos novos e a possibilidade de se questionar se as verdades que foram trazidas ao longo do tempo se são verdades mesmo. E quando eu falo assim, não é criticando as verdades alheias, porque elas precisam ser respeitadas, mas é até mesmo me perguntando: isso é verdade? E aí, se for verdade, isso está contribuindo para o desenvolvimento da humanidade que eu sou? parte dela. Uhum, Se você observar, é, ao longo da história da humanidade, e aí, independente de ciclo religioso, vários foram os mestres que visitaram a humanidade. E cada um deixaram seu legado. E se também observarmos, na maioria das vezes, nem sempre essas informações hoje em dia são lembradas, são trazidas à tona para que possam ser questionadas, para que as pessoas possam pensar. E quando eu trago isso, eu trago nessa percepção que esse estudo vem trazendo dessa busca por essa gnose viva. De que Isso é maneira importante, gnoses viva. Uhum. de que maneira esses ensinos podem me auxiliar
a transformar o ser divino que eu sou, a vida que eu venho vivendo, as experiências que venho passando. Então, eu penso que tudo isso se dá por essa dificuldade ainda existente, aí eu vou trazer por mim, de pensar por si mesma, de não engolir tudo como verdade, de se colocar no lugar de um exame maior, e me colocar no lugar de um exame necessário para a minha transformação é também não criticar o que está sendo trazido, mas observar de que maneira essas informações podem contribuir para o desenvolvimento da humanidade. Tá certo? Gratidão. Muito obrigada, Ana Paula. Excelente reflexão. Exatamente isso. Também penso assim. Comentários? Jovair, Oi, está me ouvindo? estamos? Então, essa filtragem que você fez amplia muito aquilo que a gente leu. E lembrando que esse último parágrafo, então, praticamente é como se fosse um arremate. A partir do instante que nós temos a consciência em que, de mônada, livre, com conteúdo de todas as observâncias, de todas as belezas, todas as riquezas de uma alma pura, desces, vamos colocar aí os degraus da escada até chegar ao plano físico, à medida que vai descendo, vai se fazendo uma contração de consciência e uma redução de luz. Para chegar aqui embaixo, onde iniciaríamos então um propósito de subida de retorno à alma, casa do Pai, vemos que haverá mesmo que enfrentarmos o que você disse, 7 arrependimentos. Para quê? Cada vez que você pega um arrependimento, uma emoção, um trabalho de autoanálise de algo que está dentro de você latente, em processo de crescimento, vamos dizer assim, de análise para crescimento, vai mexer na sua programação mental. Hoje, essa programação mental, já sabemos pela ciência que ela tem um caminho neurológico que facilita a repetição do padrão. Sim. E, de tal maneira, podemos chamá-las, todas esses arrependimentos, a identificação com os arcontes. Ou qualquer coisa que você queira dizer, com os 7 pecados capitais, ou com aquilo que eu tenho para ser avaliado e propor para mim mesmo uma transformação interna, uma reavaliação de conduta, uma reavaliação de pensar, sentir e agir. Então, claramente, nós estamos num processo de autorreconstrução e estas instruções filtradas que a gente está recebendo, dá para a gente fazer propostas internas e, queiram ou não, é uma proposta, cada um vai ter o seu ponto de transformação, de mutação mais fácil em área A, B ou C, ou nos 12 departamentos. Outro terá mais facilidades em trabalhar um outro departamento onde lhe é mais próximo. E assim sucessivamente a gente vai trabalhando esses arrependimentos, que você, aliás, fez uma extrema felicidade de colocar contra, paralelo às paramitas. O que, para mim, foi fácil Uhum. quando você toca nesse assunto. Então, é isso que eu queria dizer para você. Me
engrandece também saber que nesse fervilhão de transformações, nós tínhamos ao lado ali um corpos herméticos trabalhando na mesma linhagem, nós tínhamos ao lado ali dessas grandes verdades da gnose, Platão e os neoplatonismo, num processo de efervescência, o que levou as patrícias, vamos dizer assim, o patriciado, que, chocando-se com os seus interesses pessoais, praticamente fez uma destruição da verdade, ou pensou que isso tinha sido feito, né? Mas a própria Blavatsky já faz, lá no título 3 de Isis Sem Véu, ela coloca, olha, está surgindo isso que vai acontecer e o que nós estamos vendo agora, né? Todo esse conhecimento chegando, aparentemente é uma avalanche de formatações diferenciadas daquilo que a gente vinha vendo, mas, ao mesmo tempo, por somatória, às outras tradições, e, de repente, você se vê assim, ou vai ou racha, ou você acredita realmente e faz uma proposta de transformação intensa, seja lá qual for o resultado que você consiga para esse final de existência sua pessoal, Com discernimento, né? tal a continuação, porque agora você já entrou na corrente. E nas próximas você será automaticamente, porque você já fez esse joio de trigo que nós estamos comentando há pouco, já foi feita essa filtragem. Se você está aqui porque já fez a opção pelo trigo, e não, e é o afastamento do joio. Agora, em que proporção? Isso nós não podemos avaliar. Em que proporção nós estamos crescendo, também não podemos avaliar. Em que ponto da evolução humana nós nos encontramos com tudo isso, não temos com menor condições. Então, eu sou mais um daqueles que estou em busca que essa verdade que já existe dentro de mim, eu a encontre, pelo menos em algum grau, porque ela vai ser a minha alavancagem, em algum grau, né? Agradeço a oportunidade da fala. Jovair, e dentro desse contexto que você está falando, é que eu fiz aquele comentário anterior agora. A proposta do grupo é abrir um espaço para a gente conversar também sobre isso. Então, eu sei que eu falo muito, mas eu estou jogando, né? E eu sei que tem gente aqui que conhece muito mais que eu em muitas coisas, que tem melhores trabalhos do que eu em muitas coisas, mas cada um de nós está num momento e fazendo seu esforço. E aí a coisa importante que a Yara trouxe de ter o discernimento, eu queria resgatar uma coisa que a Ana Paula chamou a atenção, como nós estamos contaminados, preconceituosamente autodeterminados, porque a gente segue alguns arcontes fielmente, a gente tem preguiça de parar para refletir sobre aquilo. A gente simplesmente segue a corrente, o que está acontecendo vai. Tem que seguir a corrente do rio, como diz não só o Schopenhauer, mas antes dele o grego lá, que eu esqueci o nome, né? Tem que entrar no rio e seguir a corrente, mas acontece que você tem que entrar no rio correto, não no Tietê poluído, né? Porque aí você vai cair na lama. Então, esse discernimento que é muito necessário. Nossa, eu achei muito bom assim, os comentários, mas eu gostaria de terminar esse parte 14 hoje ainda, ok? Eu vou seguir mais um pouco e aí a gente para fazer o fecho. Porque Então, o Jovair disse que esse último parágrafo que fecha bem essa ideia, mas vai ter um parágrafo para terminar essa parte que é muito bom também. Aqui.
Então, ele volta a citar o livro do Grande Logos segundo o Mistério. Os discípulos pedem ao mestre que explique o mistério do Logos. Olha, é o que a gente está procurando. E Jesus responde que a vida do seu Pai consiste na purificação de suas almas, das almas deles, discípulos, de toda mácula terrena. Esse é o trabalho que a gente precisa estar fazendo. Fazendo-os se tornarem a linhagem da mente, que é a forma como está traduzido, mas provavelmente é essa ideia da linhagem do grande Mahat, né? da mente suprema, de Alaya, né? De maneira que eles, em estando purificados das máculas, pudessem ser preenchidos de entendimento. E eu coloquei aqui entre parênteses, porque isso tudo é tradução, né, gente? Seria aqui preenchidos de gnoses, porque nos textos gnósticos é muito frequente colocarem na boca de Jesus e dos próprios discípulos, eles falando sobre a necessidade de preencher-se com a gnose, que não é um conhecimento epistêmico, né? Não é um conhecimento conceitual, é um despertar de uma vivência interior que você sente, você sabe, você intui, aquilo é seu, não porque te foi passado, mas porque te foi despertado. E pelo seu ensinamento, e dessa forma se tornassem perfeitos. Seja perfeito como o Pai, meu Pai é perfeito, né? No maravilhoso Apocalipse sem título, do Bruce Codex, é esse o texto que a Laia está traduzindo e o Alberto está trabalhando com os outros. Se lê estas palavras, disse-lhes o Senhor do Universo, que desapareceu e ocultou-se deles. E os nascidos da matéria alegraram-se por haverem sido lembrados e ficaram felizes por haverem saído do estreito e difícil lugar e oraram ao mistério oculto. Esse é o teor do Apocalipse Científico. Esse é o teor dos livros de Eo. Então, está sendo um livro muito trabalhoso e é de Pisofia para cima. Então, para a gente, como grupo, poder chegar em Pisofia, nós precisamos, primeiro, aos poucos, ir tomando familiaridade com o que a gente está vendo aqui, inclusive internamente, como a Isabela, a Ana Paula, a Yara, o Jovair estão comentando, sentir qual e se esse é um dos caminhos da nossa busca. Porque o mais importante é a motivação. Qual dos caminhos vai escolher? Mas a motivação, o porquê, o sentido de não querer ser alguma coisa, e sim querer disponibilizar-se como uma força no universo, no mundo, esse é o motivo. Dizem eles, os que estão ouvindo o ensinamento, dá-nos autoridade para que possamos criar por nós mesmos eons e mundos de acordo com o teu logos, sobre o que tu concordastes com teu servo, pois somente tu és o um, imutável. Tu somente és o ilimitado, o inconcebível, o autodidata, o Pai autogerado. Somente tu és o inabalável e incognoscível, o silêncio e o amor, a fonte de tudo. Tu somente és virgem da matéria, imaculado, sobre cuja linhagem nenhum homem pode falar, cuja manifestação nenhum homem pode compreender. Isso aqui daria uma palestra inteira para a gente conversar. Mas esse é o tipo de linguagem que, traduzindo ao português, a gente hoje tem desse material. Lá naquele contexto com Jesus, talvez fosse normal este linguajar. E por isso a gente precisa ir se preparando. Para entender, deverá o homem ultrapassar o estágio de homem e autorrealizar-se como parente de Deus, como parente do Logos, como parente de Cristo, como filho, irmão, primo, unido
partícipe desta família dos filhos de Deus. É duvidoso, diz o Nietzsche, que a palavra raça ou estirpe seja a leitura correta do texto. Ele próprio diz que ele está usando versões que chegaram a ele em grego, se eu não me engano, é em grego o texto. Em grego. Mas também, essa mesma expressão, que está traduzida como raça ou estirpe, né? Ele usa race, mas nesse sentido de raça. Também se vê no próximo verso, no verso 15, a gente está vendo o verso 14. O manuscrito, aparentemente, refere cada membro, cada um dos que participa disso. Este é, novamente, um dos termos místicos e gnósticos mais gerais, e é retirado dos mistérios de Osíris. Os membros de Deus são dispersos para longe e reunidos novamente na ressurreição. O sentido interior deste simbolismo gráfico pode ser reconhecido das seguintes passagens marcantes, que ele vai buscar agora e vai apresentar aqui para a gente. Mas é a questão do espalhar dos membros de Osíris e reuni-los novamente. No manuscrito do Marcos Gnóstico, que é século II, há a descrição do método de simbolizar o grande corpo do homem celestial. Não é século II, é século I. O grande corpo do homem celestial, por meio do qual as 24 letras do alfabeto grego eram atribuídas em pares, exígias, aos 12 membros. Isso aqui lembra muito o apócrifo de João, que fala assim, né? De cada parte do corpo associado a diferentes forças. Este corpo constituía o símbolo da economia ideal, a dispensa ou ordenação do universo, seus planos, regiões, hierarquias e poderes. Este também é o verdadeiro corpo do homem, a fonte de todos os seus corpos, a fonte de onde todas as suas encarnações vão ser geradas. E aí ele vai trazer para ser também a fonte da veste de luz, que não é uma encarnação, mas é uma manifestação, entre aspas, corpórea, porque ela tem percepção, portanto, ela é, do ponto de vista budista, corpórea, mas ela não é material, né? Também seria uma dessas manifestações. E ele cita um Evangelho de Eva. Eu não sei o que é. Não sei. Que no Evangelho de Eva diz: eu estava numa montanha elevada e vi um grande homem, e outro, um anão. E ouvi como se fosse uma voz de trovão e me aproximei para ouvi-la. Ele se dirigiu a mim e disse: eu sou, olha que bacana isso. Eu sou tu, e tu és eu. E onde quer que estejas, assim como és, eu estou aí. E em tudo eu estou semeado ou espalhado. E sempre que quiseres, tu te juntarás a mim. E a mim reunido, estarás reunido a ti mesmo. Eu gosto desses koans que fazem a gente não pensar só de forma, né, aquela coisa assim, fechada. Mas achei muito bonito. Sempre que quiseres, tu te juntarás a mim. E estando a mim reunido, estarás reunido a ti mesmo. Porque lá onde estou, você está. Acho que esse aqui agora é o último. Não. Esta é a visão da grande pessoa e da pequena pessoa, do ser mais elevado e do ser inferior. Pode também ser interpretado em termos do logos e da humanidade. Esta ideia é mais claramente destacada numa passagem do Evangelho de Filipe. Naquela época do mídia, o Evangelho de Filipe não tinha sido descoberto ainda, mas havia pedaços, tanto do Evangelho de Filipe, quanto do de Madalena, quanto do de Tomé, que já se sabia da existência, então havia fragmentos deles.
No Evangelho de Filipe, é uma apologia ou defesa, como foi denominada, uma fórmula a ser usada pela alma em sua ascensão, durante a sua travessia pelo espaço do meio. Lembra que está lá em Sofia, a Sofia Ashmore tem que ultrapassar o espaço do meio, onde estão os arcontes e os auxiliares. E para os místicos, é uma declaração do estado de um homem que está em sua última vida terrena compulsória. Então, é uma passagem que ele está citando de lá. Até desconfiei qual que é, mas a tradução que ele tem é bem diferente. Aqui, ó. Eu me reconheci e me reuni com todos os lados. Não espalhei crianças para o regente, mas dilacerei as suas raízes e me reuni com os meus membros que estavam espalhados por todos os lados. Eu conheço a ti, sei quem tu és, pois sou daqueles do alto. Eu sou parte dessa estilo, eu sou parte dessa linhagem, então eu sei o caminho, sei quem tu és. Ele está, vejam, comentando aquela passagem trismegística do Osíris e o despedaçar do seu corpo e a reunião do corpo. Ele não espalhou crianças para o regente, o senhor da morte, não contraiu qualquer dívida recente ou criou uma nova forma de personalidade, na qual tivesse que reencarnar, mas dilacerou as raízes da morte, destruindo a morte, destruindo a forma do egoísmo, que era outra coisa que, a partir do comentário da Isabela, eu queria destacar para vocês. Destruindo a forma do egoísmo, que é o que dilacera a vida eterna. Rompendo os nós do destino, porque o egoísmo se alia com o destino. E assim, a gente, seguindo as forças do destino, a gente se contamina e não faz as melhores escolhas, porque, como disse a Isabela, simplesmente segue o que todo mundo está fazendo. Tem muito de preconceito. Ele, como disse o Jovair, de não enxergar claramente. Ele reuniu seus membros, completou a articulação do seu corpo perfeito. Os membros estavam de acordo com certos ordenamentos, um dos quais era a configuração da estrela de 5 pontos, ou seja, o homem de 5 membros. Eu acho que agora é o último. Ele cita Atos de Tomé. Vem tu, que és mais antigo, muito mais do que os 5 membros sagrados. Mente, o pensamento, a reflexão, a interpretação e o raciocínio. Comunga com esses de nascimento posterior. Gente, só esse verso. Desculpa. Só esse verso aqui merecia uma palestra inteira para a gente conversar. E eu estou vendo que ainda tem mais. Eu vou sugerir que a gente pare aqui, porque já são 20 para as 9, senão a gente vai andar muito. Mas nesse verso, que está no Atos de Tomé, o Atos de Tomé vocês encontram partes dele no nosso livro do Bardesanes, que é Bardesanes e os Atos de Tomé. Veja o que ele está falando. Reunir os 5 membros sagrados, que são mente, pensamento, reflexão, interpretação e raciocínio. Os 5 estados da mente. Também tem exatamente essa passagem no Cristo Supremo. Também tem exatamente essa passagem no Apócrifo de João. Também tem exatamente essa passagem no Sofia de Jesus o Cristo. Também tem exatamente essa passagem em textos budistas. Só que voltamos ao problema que a gente tem que ter intuição. Depende muito de tradução. Porque, vejam bem, mente e pensamento parece a mesma coisa. Pensamento e reflexão parece a mesma coisa. Reflexão e interpretação parece a mesma coisa. Interpretação e raciocínio é a mesma coisa. Raciocínio e mente é a mesma coisa. Mas acontece que essas tradições, viu, Isabela, elas tinham uma outra descrição e usavam outras palavras e que foram, por escolha dos tradutores, sendo traduzidas, por exemplo, como mente, pensamento, reflexão, interpretação e raciocínio.
Mas outros autores vão traduzir de outra forma. Então, vocês já devem ter visto a Laia no dia estar falando sobre isso, como complexo tentar entender qual a diferença de cada um desses. Quando ela fala de pronoia, ela fala disso. Epinoia, pronoia, as enóias todas, né? Porque são aspectos da mente. E por que aspectos da mente? Porque a senda é um despertar dos estados da mente. Como estava no texto de Sofia, que a gente leu há pouco, Sofia Ashmore faz as súplicas e os arrependimentos para que seu estado de transformação faça com que haja uma transformação de toda a sua natureza, uma transformação de sua mente, reunindo os 5 membros, os 5 estados de mente. Gente, isso são leituras e interpretações da Jane, tá? Baseadas na interpretação que o MID está trazendo. Aí eu trago algumas outras coisas que tem. Eu vou só ler mais essa aqui. Estes 5 membros são também as 5 palavras do mistério da veste de luz em Episofia. Em Episofia tem a veste de luz, com a qual o Cristo é revestido de poder no grande dia do Vinde a nós, dia do triunfo, quando os seus membros dele são reunidos e inicia a canção dos poderes. A canção dos poderes canta: Vinde a nós, porque somos os teus companheiros. Somos todos unos contigo. Somos um e o mesmo. E tu és um e o mesmo. Naquela mesma ideia que estava na página anterior, lá no finalzinho do slide. Né? E aí o MIDI diz, então, que no documento completo, esse documento que ele está utilizando aqui, muito mais é dito sobre esses doces mistérios que estão nos membros do inefável. Como ainda tem bastante mais coisa, eu convido vocês para fechar os slides e eu deixo esse último parágrafo e o slide seguinte, que tem ainda da 14, para vocês darem uma relida em casa, e aí na quinta-feira que vem a gente continua, porque senão a gente vai ficar muito tarde. Pode ser? Ok? Pode ser? Porque senão a gente vai passar muito do tempo. Qual era essa 14 que a gente estava lendo? Era a que dizia isso aqui, ó. Aqui. Agora, a 14 falava disso. A multidão que aparece em torno da cruz é a natureza inferior. E quanto àqueles que vês na cruz, se eles também não têm uma forma, é porque a estirpe inteira, ou cada membro, daquele que desceu, está na cruz, ainda não foi reunido. Então, não é uma coisa clara. Não é vapt-vupt, não é 2 mais 2. É uma tentativa de mergulhar e compreender a fundo o que está sendo dito aqui. Então, eu convido vocês a gente retomar na 14. E, Yara, vamos ler os comentários aqui do chat. O pessoal que escreveu no chat não quer trazer o seu comentário, não quer expor aqui? Posso olhar a carinha de vocês? Essas reuniões em que a gente não vê uns aos outros, tá bom, não é obrigatório, mas é mais gostoso a gente ver uns aos outros, né? Então, alguém quer fazer algum comentário? Lígia. Boa noite, estou aqui quietinha, está tudo escuro aqui fora, está muito quente, por isso que eu nem vou aparecer. Mas então, Jane, que aula gostosa, que coisa maravilhosa, que bom que é essa oportunidade. Eu estou muito feliz por tudo isso, porque é muito lindo pensar em tudo isso, sabe? Esses dias eu estou indo atrás do que é linhagem, o que está sendo protegido por tantas organizações secretas, e no fim das contas, hoje teve essa explicação tão maravilhosa, eu adorei. E pensando, né, nessa cruz de luz e tudo mais, que bonito pensar, né, que as crianças
Jesus, quando falava, né, que vinde a minhas crianças, né, as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. É porque justamente está vivendo o presente aqui agora, assim, bonitinho, não tem um passado para ficar olhando e projetando no futuro, né? Então, uma coisa assim, tranquila no presente, bonitinho, vivendo, né? Tá bom. E isso que é uma coisa assim que me toca profundamente, né? Eu estou pensando, hoje mesmo eu tive umas ideias assim, falando, meu Deus, a gente é a própria Terra também, né? Se for analisar, a gente é o próprio universo e tem que trazer tudo isso para dentro da esfera humana, né? Tem que puxar para a esfera humana e, ao mesmo tempo, trabalhar com isso e com a realidade que tem em volta. É impressionante isso, né? Como é que faziam para transmitir esse conhecimento, esse ensinamento antes? É maravilhoso pensar, né? Como é que faziam? Porque era tudo longe. Hoje em dia, se a gente souber, tiver o discernimento, a gente vai procurando um caminho, encontra e vai só desenvolvendo, é maravilhoso, né? Hoje em dia está tudo Mas maravilhoso. E aí, você, aí a importância disso que os colegas tinham falado, de ter o discernimento para encontrar, sim, preparar-se na purificação para estar com a mente mais lúcida, né? Pegar um sim, caminho e não desistir dele. Por isso, estudar as paramitas e as virtudes sim, e essas questões que nos dão forças, segundo dizem aqueles que já trilharam ou estão trilhando mais à frente o caminho, que podem nos ajudar. E o verdade. grupo pode se autoajudar, para a gente não cair, não se enganar tão facilmente, porque o mais fácil é se enganar, porque tem muito disso no caminho, né? E assim, Tem. eu me sinto muito agradecida de estar junto aqui com vocês, porque assim, eu estou longe do que precisa, mas eu tive a oportunidade de ler, estudar muitas coisas, então eu trago como uma contribuição, não tomem como verdade, é uma leitura que eu faço dessas questões. Sim, com Então, vão certeza. aproveitando e tragam. É uma oportunidade maravilhosa. Estou muito grata, muito feliz. Desejo tudo de bom. E vamos em frente, né? Vamos em frente. Um beijo Assim grande. espero. Obrigada, Lígia. Alguém mais quer comentar? Comentários que eu estou vendo aqui do chat. Denise, muito bom. Suicídio Você está vendo? espiritual é quando o indivíduo corta a conexão com a sua alma. Eu acho que é a definição, bem, bem perfeita. Fala, Yara. Não é, que bom que você está conseguindo ler, então. Leia. É, A, a Denise também botou sobre a questão da vivência, da total heresia, compreensão dessa total heresia, que é a questão da separatividade, da gente não se entender como separados. Né? É uma coisa que me atrapalha. Diego, é interessante essa parte que fala que a sabedoria pode assumir a forma de mãe. Me lembra o budismo, sim, a Prajna Paramita. A parte que a sabedoria é a mãe de todos os Budas, exatamente. Não é por acaso que as coisas se repetem, gente. A Danúbia dizendo que também achou o texto muito profundo. É lindo aprender, Lígia, é lindo aprender sobre tantos que vêm ensinando a humanidade a acordar. E a gente é teimoso, né? Continua dormindo. Jesus reclama muito dos discípulos. Vocês estão dormindo ainda, eu estou aqui há tanto tempo e vocês não me reconhecem. E, Carol, então, gente, eu estou lendo porque vocês não estão falando. Abre o microfone, o alto-falante aí e fale. A Carol disse: talvez aceitar mais o joio ao trigo seria não assumirmos. Eu pensei nisso, Carol. Não assumirmos a nossa responsabilidade pelas coisas ruins e buscarmos atalhos, muitas vezes propostos pelo joio. O caminho do trigo talvez seja mais difícil, né? Talvez seja mais difícil, mas eu acho que ele é difícil para o ego. Porque nesse grupo aqui, eu conheço várias pessoas já, e eu percebo em vários aqui que é inaceitável fazer uma coisa só por egoísmo. A gente não consegue ser feliz sozinho, no sentido de passando por cima dos outros. E é isso que impede você encontrar o trilho. Né? Então, é eliminar, é diminuir, silenciar,
silenciar, eu acho que talvez seja uma palavra boa, o egoísmo. Fala, Mazé. Oi, boa noite. Eu cheguei tarde hoje porque ontem eu fiz uma cirurgia, hoje eu fui, mas está tudo bem, está tudo Tá tudo bem. bem, que bom. Uma passagem que eu achei assim, para mim, uma frase muito, muito profunda, interessante, significativa, é a da página 114, lá no fim que ele fala: "E sempre que quiseres, tu te juntarás a mim, e a mim reunido, tu estarás reunido a ti mesmo. Sempre que quiseres. Então você tem que querer, porque se você não quiser, nada disso vai acontecer. Exige um esforço, exige víria, determinação, não é? Eu penso que é isso, tudo depende de mim. E de cada um, né? Tudo depende de cada um. Eu achei assim isso muito significativo, sabe? Porque como disse uma colega aí agora há pouco, que eu peguei assim voando, que com tanta coisa disponível, né? Mas aí tem que entrar essa coisa do discernimento, do seu olhar, sabe, daquilo que toca aqui e ler com reflexão. Que tem essa outra coisa interessante dos 5 membros sagrados também, que assim, na minha leitura, né, a mente e o pensamento são coisas que estão ali. Agora, a reflexão é uma ação. Ela não acontece sozinha. Eu tenho que querer refletir, porque senão passa batido. Não sei, é assim que eu estou lendo, tá? Sim, E a interpretação também depende de mim, não depende de você. Eu é que vou interpretar e vou aproveitar né, com a minha história, com o repertório de vida que eu tenho e com o maior discernimento possível. Mas aí é bem essa coisa, eu tenho que querer, né? Sempre que quiseres. Então tem que querer. E o raciocínio também é outra coisa mecânica que eu vou fazer. Então, eu entendo assim: mente e pensamento está muito abstrata, aí eu vou refletir, usar esses mecanismos, a reflexão, o raciocínio, a interpretação, e aí a coisa pode acontecer. pode. Era isso que eu queria falar, desculpa o Muito bom. atraso, mas enfim. O que você estava falando me lembrou uma situação que já algumas vezes a gente conversou em outros grupos, né, de que eu já participei, que muitas vezes eu via muitas pessoas assim dedicadas, lendo, mas esperando, Esperando o esperando, Godot. esperando, né? E aí, sim, mas você fala tanto disso, gosta tanto disso. Ah, eu estou esperando o mestre aparecer e me dizer o que é para mim fazer. Mas tá O aqui. mestre não aparece para te dizer o que é. E isso eu garanto para vocês. O mestre vai olhar para você e vai dizer: o karma é seu. Se eu decidir o que você vai fazer, o karma é meu. Você vai se virar. Eu dou as ferramentas, eu sugiro espaços, mas eu não vou dizer para você o que você vai fazer. Porque se eu disser o que você vai fazer, o karma é meu. É você que tem que construir a sua É ação. isso aí. É bem assim que eu Eu acho penso. isso muito interessante. Muito interessante. Muito bom. Jovair, você levantou a mão? Você sabe que esses 5 anotações que Tomé faz e que você anota, é judeu puro, né? Porque aí está Hoffman, Binar, não é? Sim, eu já pensei nisso, inclusive. Na É. árvore cabalística, a gente tem a Keter, e aí tem Chokmah e Binah, que são os começos ali, e tem a secreta aqui, né, da Ad. Mas são duas. Então, são 5 anotações de que reflete exatamente. Veja bem, mente, pensamento, que é um atributo da mente, aí vai para a reflexão, que vai refletir, aí você vai compreender ou entender, né? Interpretar. É o que a Mazé acabou de falar, as cinco
oscilações até chegar ao tirocínio, ou Sim. ponto máximo da mente, e possa fazer a... Acho muito bom que vocês estão vendo isso agora, porque eu garanto para vocês que esses 5 estados de manifestação mental vão aparecer em outros textos que a gente vai estar estudando. E aí a gente vai lembrar, a gente tinha visto isso. Aliás, no livro do João, agora, quando a gente chegar no apócrifo de João, vai estar lá. Tem uma hora, eu não me lembro aonde no texto, mas é mais no começo, e ele se refere a Jesus ensinando João, se refere à manifestação do estado mental como 5 nomes diferentes. E eu não me arrisco, não. Eu não me arrisco ainda não, achei bem complexo. Mas eu não tinha. Eu me lembro que uma das vezes que eu olhei, eu lembrei isso, que são Shukma e Binar lembram 2 aspectos desse conjunto aqui, né? A árvore da Mas eu vida não está sei fazer começando a associação. saindo a árvore da vida aí para descer. Tarefa para você. Gente, eu gostaria de ler o restante do chat, mas tem muita coisa. O mestre aponta o caminho, o discípulo, isso é a Maria Teresa. O discípulo segue sozinho até encontrar novamente o mestre, mas dessa vez dentro de si mesmo. Gosto muito dessa citação. RJS. Hino de Jesus? Não. Não sei. Não é hino de Jesus. O joio. Henrique José de Souza. Hã? Henrique José de Henrique Souza. José de Souza, tá? Não sabia. Desculpa, Tereza. E a Tereza também põe: o joio tem a facilidade do caminho trilhado. Não precisa escolher. É verdade. Me passa muito essa ideia, essa questão. O joio é o que todo mundo já está, já botou força lá, não precisa fazer esforço. O ponto de repouso é o meio da cruz, disse a Lídia, exatamente. Maria Tereza, não acredite em algo simplesmente porque ouviu. Não acredite em algo simplesmente porque todos falam a respeito. Não acredite em algo simplesmente porque está escrito em seus livros religiosos. Não acredite em algo só porque seus professores e mestres dizem que é verdade. Não acredite em tradições só porque foram passadas de geração em geração. Eu já li isso também, Maria Tereza. Mas depois de muita análise e observação, se você vê que algo concorda com a razão e que conduz ao bem e benefício de todos, aceite e viva. Isso é atribuído à Siddhartha Buda. Um bom conselho em termos de espiritualidade em promoção. O em promoção está entre aspas aqui, na internet. Né? Compre o curso de espiritualidade Ulterna, em 5 semanas. Né? Obrigada, Tereza. Danúbia, a Tereza falando que gostou da reunião. Danúbia, a busca do pensar e examinar, saindo da preguiça mental das crenças ditas e faladas há tanto tempo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa verdade está em mim, sou eu, preciso fazer o caminho do autoconhecer, de descortiná-la. E a Rita, esta parte do texto me fez unir mentalmente, é dos 5 estados, mentalmente a divisão feita do estudo dos 5 corpos e a cruz de luz. Em ambos temos a divisão da mente superior da nossa mente humana, e me fez entender melhor por que somos todos, pelo fluxo da vida, na simbologia da cruz, e vejam que a cruz é 5 também, né? É o alto, o baixo, o direito, o esquerdo e o centro. Pelo fluxo da vida na simbologia da cruz e a luz crística. Obrigada.